Retomando, querido colega advogado, doutora advogada. Então, e agora? Agora acabou esse negócio de carteira anotada. Vamos ver os contratos fora da carteira de trabalho. Olha que interessante. Primeiro deles, o estagiário. E antes disso, até para deixar bem claro, artigo 9º da CLT. O que é esse artigo aí? O artigo 9º da CLT é a busca da verdade real. Então, olha só, é nulo aí de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir, fraudar a aplicação aí da CLT. Então, aqui, meu querido colega, tem a grande discussão, né? Relação de trabalho é relação de trabalho e, portanto, está fora dos direitos previstos lá para os trabalhadores, para os empregados próprios da CLT. Por isso que eu risquei CLT aqui, ó. Então, de forma extremamente técnica, relação de trabalho é uma coisa, relação de emprego é outra. Todas as formas de contratação de pessoas que vimos até agora é relação de emprego. E daqui para frente? Daqui para frente a gente vai começar a ver o que? As relações de trabalho, que estão fora, que estão fora da relação de emprego. E, portanto, estes prestadores de serviço, veja, não fala empregado, estes prestadores de serviço que nós passaremos a estudar, eles estão fora da proteção, da teia social de proteção aí, fundo de garantia, contribuição previdenciária, fundo de 13º, férias, aviso prévio, essa coisa toda aí, né? Ser dispensado, ter a multa de 40%, não tem absolutamente nada disso, né? Férias, por aí vai. O primeiro deles que nós vamos ver quem é? É o estagiário. Então, olha, você vê aqui, ó, eu risquei, ó, tá riscado, contrato de trabalho de estágio. Por que tá riscado? Porque não existe isso daqui. O que existe é um termo de compromisso de estágio. É que tem colega, às vezes até advogado que faz isso, né? Ele monta lá um contrato de estagiário, aí ele coloca contrato de trabalho de estágio. Então não dá, quer dizer, já começou mal o negócio, né? Evidente também que não é só porque colocou o termo errado, contrato de trabalho, no lugar de termo de compromisso de estágio, que vai fazer reconhecer o vínculo de emprego, mas já é um indício que o negócio a contratação não foi adequada. Então, você tem que tomar um cuidado significativo com isso, né? Muito bem. E nós estamos tratando, então, da Lei 11.788, lá de 2008. Olha o que interessante. Artigo 3º, o estágio não cria o quê? Vínculo de emprego. De qualquer natureza, ou seja, não tem vínculo de emprego. Observados os seguintes requisitos, ou seja, não cumpridos esses requisitos aqui, um deles que seja, já configura o vínculo de emprego. Por quê? Porque tentou-se desvirtuar os direitos trabalhistas. Então, quais são esses requisitos aí? Para que seja um legítimo estagiário, tem que ter matrícula e frequência regular do educando, que é o estagiário, em cursos de educação superior, profissional, de ensino médio, especial e até mesmo fundamental. Mas tem que ter, então, a matrícula e a frequência. Que mais? A celebração de um termo de compromisso. Não é contrato de trabalho, é um termo de compromisso entre o estagiário, a parte cedente, que é a quem está tomando o serviço aí do estagiário, e a instituição de ensino. Esse contrato é importantíssimo e tem que estar assinado pelas três partes. Pelo estagiário, pela parte que está cedendo o estágio, não é? Normalmente a empresa, e a instituição de ensino. Que mais? Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo do compromisso. É aqui que muito estágio, que até no primeiro momento era um legítimo estágio, passa a ser uma relação de emprego, esquecendo a relação de trabalho, entrando na relação de emprego. Por quê? Estagiário foi contratado para estagiar lá na TI. O que ele tem que fazer, esse estagiário? Trabalhar no TI, né? Não trabalhar, mas tem que estar junto com quem trabalha lá no TI, aprendendo, né? Estagiando. Aí o camarada trabalha lá, presta o serviço dele ali no estágio, no TI, ok. E 2 horas por dia, ele fica atendendo o telefone.
ou 1 hora por dia ele vai atender telefone para suprir lá a hora de almoço de alguém. Ele vai fazer um outro serviço, não só atender telefone, qualquer coisa, mas ele sai do estágio e frequentemente ele acaba fazendo uma outra função. O que é isso aí? Esse foi o desvirtuamento do estágio. Deixa de ser estágio e deixa de ser relação de trabalho e passa a ser uma relação de emprego, desde que naturalmente presente os outros requisitos, que fatalmente estarão presentes. Fácil, não, os requisitos que nós estudamos lá do artigo 3º da CLT. Então, muito cuidado com isso. Você presta consultoria para a empresa, então você tem que orientar. Olha, estagiário é estagiário. Estagiário não é empregado. Você contratou estagiário para fazer tal coisa, é tal coisa que ele vai fazer. Não pode desvirtuar. E aí? Aí você enfrenta uma resistência danada lá com o empresário, né? Lá com o tomador desse estágio aí. Então, muito cuidado, igual na terceirização. Terceirizou. Aquele que é a empresa contratada, né? Que está recebendo empregado terceirizado, não pode dar ordem direta. Não pode exercer subordinação. Então, todas as formas estão aí, mas tem que atender os requisitos da lei. Muito cuidado. E se você, eventualmente, é advogado desse estagiário, e amanhã vai postular o vínculo de emprego, olha, é interessante, é válido, mas você tem que ficar atento aí para ver se foram cumpridos todos os requisitos. Do contrário, derruba o estágio. Eu mesmo já tive experiência de derrubar estágio e conseguir a indenização. E é interessante, porque ainda que o salário seja razoavelmente baixo, né, o valor lá que o estagiário recebe, mesmo assim, acaba se tornando até, de certa forma, um pouco interessante, não só pelo serviço social que você está prestando para o cliente, mas também pela indenização, porque aí vem todos os direitos trabalhistas, né? Vai ter que pagar lá todo o fundo de garantia, vai ter a multa rescisória, vai ter aviso prévio, eventualmente até horas extras pode ter, enfim. E aí, meu amigo, vem lá toda essa coisa toda. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque até por uma má orientação do advogado, agora eu estou falando do advogado aí, de quem está tomando o serviço do estagiário, pode acabar gerando um passivo aí, hein? Então, cuidado com o que a gente dá de informação para os clientes aí. Muito bem. Outra forma de contratação de pessoas fora da CLT. Então, olha só, eu risquei aqui, ó, contrato de trabalho autônomo. Por incrível que pareça, às vezes você vê uns casos desses aí, né? Vem lá um contrato de trabalho, por exemplo, você entra com uma ação requerendo lá a condenação do empregador para reconhecer o vínculo de emprego. E aí, na contestação, o reclamado lá, o réu, junta um contrato de trabalho autônomo. Mas, meu Deus do céu, não existe contrato de trabalho autônomo. O contrato, como que é o certo? É um contrato de prestação de serviço autônomo, que pode ser de pessoa física, né? Mas não um contrato de trabalho de autônomo. Se o autônomo é autônomo, ele não tem contrato de trabalho. Mas como que acontece um negócio desse? Ué, pega lá um modelo, isso ainda lá na via administrativa, quando vai contratar o autônomo, né? Aquela empresa que está tomando o serviço desse autônomo, pega lá um modelo de internet, qualquer coisa lá, e aí sai isso aí, ó, contrato de trabalho de autônomo. Mas se é autônomo, como que vai ter um contrato de trabalho, né? Então, aí você pode até, de uma forma ainda mais técnica, entender, mas a relação de trabalho não abrange, inclusive, a relação de emprego? Abrange. Poxa vida, mas quando você está nesse limbo aí, né? Nesse liame de ficar escapando da relação de emprego para não ter que pagar todos os direitos trabalhistas para aquele que te prestou serviço, né? Ou prestou para o seu cliente, enfim, aí é interessante você já fazer toda a formalização, né? Ainda que esteja tudo, entre aspas, aí, maquiado, né? Meio falso, porque no fundo, vamos trabalhar em cima do exemplo que seria mesmo uma relação de emprego, mas ainda assim você tem que maquiar ela direitinho. Não, ó, excelência, olha aqui, ó, a contratação foi toda adequada, isso aqui é um contrato de prestação de serviço autônomo. O autor da ação aí, o reclamante, ele já sabia muito bem de quando ele foi contratado que a prestação de serviço era autônomo. Olha o contrato que ele assinou. Agora já vem lá do contrário, já vem lá um contrato de trabalho de autônomo. Um contrato de trabalho não dá para ser de autônomo, né?
só a título de conhecimento, só porque tem lá esse contrato de trabalho autônomo, já então garantiu o vínculo de emprego na justiça? Não, mas já é um indício que vai se somando a outros e vai fragilizando a tese lá de quem tomou esse serviço, né? De quem se tornou o réu. Pois bem, então a discussão vai se dar em torno do quê? Se tem vínculo, se não tem vínculo. E o que significa isso? Se está a relação jurídica lá no mundo dos fatos, se ela se encaixa ou não, aonde? No artigo 3º da CLT, que são pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. E lembro sempre que o empregado, né, o reclamante, aquele que pretende ver reconhecido o vínculo de emprego, ele tem que comprovar os 4 requisitos. E isso se dá geralmente, né, 100% dos casos aí, precisa de ter testemunha para provar isso aí. Provar vínculo de emprego sem testemunha, então aquele que tomou o serviço, né, no caso lá o pretenso empregador, ele tem que ter, vamos supor, pisado na bola, né? E fornecido bastante comprovação do vínculo de emprego. Aí é que está o pulo do gato. E esses tomadores de serviço de autônomo, ainda que seja um autônomo entre aspas, tomam toda a cautela, né? Justamente para não estar aí configurando o vínculo de emprego. Daí a importância da testemunha. Pois bem, como nós vimos na primeira forma de contratação de pessoas fora aí da CLT, nós vimos o estagiário. O estagiário, então, ele escapa de ser entendido como empregado. Por quê? Porque só vai configurar que o estagiário se torne um empregado se restar violados aqueles 3 requisitos da lei do estagiário. Do contrário, ele se violar, reconhece o vínculo de emprego. Se não violar, beleza, não vai ter vínculo de emprego. Mas é interessante no estagiário, até para ficar bem mais claro, é interessante no estagiário que, na análise fria do período do estágio, ele é um legítimo empregado, né? Então, vamos passando pelos incisos, pelos requisitos. Primeiro, pessoalidade. O estagiário ele não pode mandar ninguém no lugar dele, então está presente a pessoalidade. Habitualidade também está, porque tem os dias, o período correto para aquele estagiário ir prestar o serviço dele lá, então tem o segundo também. A subordinação, é evidente que tem subordinação no trabalho do estagiário, né? Porque ele não vai lá fazer o que ele quer. E, lógico, ele recebe ordens. E está presente também a onerosidade, porque ele recebe. Então, veja, aí você fala assim, poxa vida, mas o estagiário está presente nos 4 requisitos? Sim, mas não tem vínculo de emprego. Por quê? Porque a lei excepciona o vínculo, desde que cumpridos aqueles requisitos que nós já vimos. É interessante essa contextualização. Por quê? Porque nos permite entender melhor agora se há ou não vínculo na prestação de serviço de quem? Do autônomo. Olha só, o trabalho autônomo, então, ele deve, né, ele tem que ser, para ser autônomo, ele tem que ser realizado de que forma? Independente. Portanto, de forma aí por conta própria. O que é um trabalho independente aos olhos da CLT para não dar vínculo de emprego? Um trabalho independente aos olhos da CLT é o autônomo não ser subordinado. Porque ele é autônomo. Como é que um autônomo recebe ordens? Então, vamos fazer ali o encaixe de novo dos 4 requisitos. É sempre essa discussão. Se dá ou não vínculo, você tem que saber interpretar de forma profunda os 4 requisitos. Por isso que eu fiz aquela abordagem lá, até longa, né? Lá na primeira parte da primeira aula. Então, do estagiário a gente já encaixou. Agora vamos no autônomo. Olha que interessante. O autônomo, ele vai prestar um serviço de forma pessoal? Sim. Se o tomador do serviço dele contratou aquele autônomo, então é ele que vai, de forma pessoal, prestar aquele serviço. Então, está presente o requisito da pessoalidade. Depois, a habitualidade. A habitualidade pode estar presente no serviço do autônomo. Não necessariamente, mas ela pode estar presente. Por quê? Porque o tomador de serviço pode sim exigir uma certa habitualidade na prestação desse serviço.
começa a correr um risco maior no que toca ao reconhecimento do vínculo, mas pode perfeitamente ter uma exigência no que toca à habitualidade. Por quê? Porque, do contrário, o trabalho não vai ser prestado de forma adequada, se não houver uma certa frequência, uma certa habitualidade, a depender, naturalmente, da atividade que está sendo prestado esse serviço autônomo. Naturalmente, quando você entende isso à luz da necessidade do tomador do serviço desse autônomo. Autônomo que, para atender a necessidade do tomador de serviço, exige uma certa frequência. Portanto, no trabalho do autônomo, pode ter a frequência? Pode perfeitamente. Muito bem. Terceiro ponto, subordinação. Esse não pode ter. Subordinação não pode ter. Então, por exemplo, o tomador do serviço do autônomo contrata o camarada lá como autônomo. Beleza. Para fazer o quê? Para prestar um determinado serviço. Esse determinado serviço que será prestado pelo autônomo, é ele autônomo quem tem que decidir a expertise, a forma de se fazer, de se prestar aquele serviço. Por outro lado, se o tomador quer entrar nessa seara aí e dizer, não. Imagina um diálogo do tomador de serviço com o prestador. O tomador diz para o prestador assim, olha, eu vi como você faz o seu serviço aí. É interessante e alcança o objetivo. Só que para mim, ao tomador de serviço, eu quero que você faça assim. Está entendendo? Eu quero que você faça assim. Aí o autônomo diz, mas e o meu método? E o tomador de serviço diz, então, o seu método, você guarda ele e aplica nos outros clientes que você tem. Para mim eu quero que faça assim. E eu vou acompanhar isso aí porque eu quero que faça dessa forma. O que é isso? Isso é subordinação, né? Como é que o autônomo vai fazer o serviço do jeito que o tomador quer, exatamente como ele quer? Mas escutei a minha autonomia. A minha autonomia ficou mitigada, né? Mas veja que isso é de um caráter de subjetividade sem fim. Isso se submete à produção de prova, e aí vem a análise da prova, aí eu estou falando já de um processo, aí vai depender da análise da prova do juízo que for da sentença, do TRT que for rever essa prova, e do TST que vai fazer a análise da lei. Então, olha aqui que coisa complexa. E aí você vai ter jurisprudência que, em determinado caso, se entendeu que, vamos dizer assim, que a relativização da subordinação, no sentido do tomador de serviço, entre aspas, receber lá uma orientação lá do tomador de serviço, não significou o afastamento da autonomia do autônomo, no que resta, então, afastar do vínculo de emprego. Em outros casos, em que os fatos são os mesmos, a mesma prestação de serviço, acabou por se entender que não. Na exata medida em que o autônomo recebeu orientação de como ele deveria fazer o serviço dele, ainda que de forma não tão exaustiva, entendeu lá naquele caso que está presente sim a subordinação. E como estão presentes os demais requisitos, resta reconhecido o vínculo de emprego. Aí você vai falar assim, poxa vida, mas é inseguro pra caramba, né? Como tudo na vida, né? Me diga uma coisa que é segura. Fora da justiça do trabalho, você advoga, sei lá, no crime. É seguro a advocacia no crime? Está tranquilo que você vai afastar a condenação do seu cliente, que ele não vai cumprir pena? Não está. Você trabalha no meio ambiente. Está seguro que você vai conseguir, você vai entrar com a atuação nada está seguro. Você é tributarista, seja o que você for, né? Atue no que você atuar. Está seguro a decisão? Imagina, pelo menos da experiência que eu tenho. Se é uma coisa que não tem segurança nenhuma, é um tal de poder judiciário, não tem.
E não porque eu estou dizendo que o Poder Judiciário é bagunçado e por isso não tem segurança. Não, simplesmente porque o Poder Judiciário não é nada além do reflexo da sociedade. E a sociedade é uma coisa viva e em eterna mutação. Então, ainda mais nos tempos de hoje, imagina, né? Eu estou gravando aqui e ontem, né, saiu uma decisão do TST, de uma turma do TST, reconhecendo o vínculo de emprego com o serviço de aplicativo de motorista, um dos mais famosos que tem aí. E saiu lá, reconheceu o vínculo de emprego. Uma turma do TST. Até então não reconhecia, né, de jeito nenhum vínculo de emprego. Vara de trabalho, TRT, a maioria não reconhece vínculo de emprego com aplicativo de motorista, não. Mas aí acabou reconhecendo. Uma turma do TST reconheceu. Pronto, já gerou um precedente. E agora? Agora tem que levar, acredito, né, que os advogados lá do aplicativo vão levar essa discussão ainda para dentro do TST, que tem um recurso trabalhista que poucos advogados conhecem, que se chama embargos no TST. Tira da turma do TST, que julgou lá o recurso de revista, que por sua vez equivale ao recurso especial, que é julgado no STJ, e aí leva para um órgão de cúpula dentro do próprio TST por meio de um recurso que se chama embargos de divergência, que está previsto no artigo 894 da CLT. E aí leva lá para o pleno da sessão de dissídios individuais pacificar o conflito, ao menos no âmbito da Justiça do Trabalho. E depois disso é que cabe um tal de recurso extraordinário para o STF. E aí? Aí, meu amigo, isso aí vai a corte política, aí vai saber Deus o que vai ser decidido lá, né? Mas é assim que funciona. Então, seguro tem o quê? Um tal de nada, né? Veja, é extremamente subjetivo. Então, eu digo isso. Já vi casos em que, no meu entendimento, a subordinação do prestador de serviço autônomo era muito pequena. Por quê? Porque é lógico, né, que um autônomo que vai prestar serviço para o tomador, é evidente que o tomador vai falar como ele quer que preste o serviço. Por quê? Porque senão eu não vou querer você prestando serviço para mim. Como é que eu vou contratar um autônomo e falar para ele, faz o que você quiser aí, eu não posso dar ordem, né? Se eu falar qualquer coisa, amanhã você vira meu empregado. Né? Não é assim. Então, é evidente que nessa relação jurídica, ainda que não empregatícia, mas nessa relação jurídica do tomador e do prestador de serviço, é evidente que tem um contato ali para orientar com que seja prestado esse serviço. Então, eu já vi julgados em que esse contato, essa orientação, não foi tão profunda assim, no sentido de ordens propriamente dita, e foi reconhecido o vínculo de emprego. Ao passo que eu já vi decisões em que, poxa vida, é evidente que tem um vínculo de emprego aqui, o que está prestando serviço, ele está recebendo ordens uma em cima da outra, porque não faz nada por livre iniciativa. E vi afastado o vínculo de emprego, né? Então, é coisa de maluco, não tem outra palavra. Isso que é advogar. Por isso que é adorável, né, o exercício aí da advocacia. Portanto, vamos passar aí pelos requisitos, então, como a gente vinha para concluir. Falamos da pessoalidade, da habitualidade e da subordinação, naturalmente com mais tempo de comentário, por conta de que esse é o traço marcante do vínculo de emprego ou não, quando se fala do trabalho do autônomo. O próximo requisito, como sabemos, são 4, o próximo requisito é o que? A onerosidade. Aí isso não tem como afastar, né? O prestador de serviço autônomo, é lógico que ele vai receber pela prestação do seu serviço. E o que eu chamo a atenção com relação à onerosidade é o seguinte: vamos imaginar lá o camarada é autônomo. Pode ser pessoa física? Pode. E aí? Aí o empregador não, né? Aí o tomador desse serviço do autônomo, ele vai pagar no RPA, né? Que é o recibo de pagamento autônomo. Isso tem incidência previdenciária também, viu? É caro contratar o autônomo. Também é caro contratar o autônomo. E aí vai pagando ali para este autônomo. O que é interessante, a título sobre a luz do ponto de vista do reconhecimento do vínculo, é o quê? É que essa prestação de serviço autônomo, ela não seja uniforme. Né? Aquele camarada que entra mês, sai mês, entra mês, sai mês, e ele continua prestando serviço, parece ali um legítimo empregado.
Então, é interessante ter intervalos nessa prestação de serviço. Caso seja possível, dentro da consultoria que você presta, né, quantas atividades nós temos que admite o trabalho do autônomo, mas que você consiga orientar lá o seu cliente que está tomando o serviço desse autônomo, para que não seja uma coisa mensal, né? Para que ele consiga condensar em períodos. Então, ele trabalha ali uns por 2 meses e meio, 3, e fica ali uns 2 meses sem aparecer. E depois ele presta um serviço de uma forma mais contínua, e aí reduz e afasta isso. Fazendo dessa forma, estará afastado do vínculo de emprego? É evidente que não. Lógico que não. Isso é o quê? Isso é uma forma de você ter um pouco de argumento lá na contestação para dizer que sequer era contínua a prestação de serviço, né? Algo que vai caminhando aí nesse sentido para você ter um pouco de gás na sua contestação. Do contrário, fica mais forte a possibilidade de se ver reconhecido o vínculo de emprego. Pois bem, então é a visão que a gente vem trazer aqui para dividir com o colega. Foi incluído o artigo 442B lá na reforma trabalhista, né? Isso ainda em 2017, buscando trazer um divisor de águas aí entre o empregado e o autônomo. Olha só, a contratação do autônomo, cumprida por este autônomo, todas as formalidades legais que nós já vamos ver, olha isso, com ou sem exclusividade, isso aqui, a nosso ver, é letra morta, né? Porque pouco importa se o autônomo é exclusivo ou não, até porque nós já vimos, para ser empregado não precisa ter exclusividade, né? Olha esse, de forma contínua ou não, por isso que a prestação periódica é mais interessante que a contínua, né? Porque aqui está dizendo que ainda que contínuo, não há que se falar em vínculo, mas é melhor que ela não seja contínua, né? Muito bem. E aí? Aí afasta a qualidade de empregado previsto lá no artigo 3º da CLT. Então, o que eu chamo de mais atenção aqui no 442 é o quê? É as formalidades legais cumpridas pelo autônomo, no sentido de se afastar o vínculo. Nesse sentido, trago também a Lei 5.890 de 73, a lei antiga, né? Que já tratava já previa aí o trabalho autônomo, mas não tão claro e determinado quanto o 442B da CLT. E por conta do tempo da gente já estar bem aqui no final, eu quero abordar com mais tranquilidade essa expressão aqui, ó, formalidades legais. Portanto, eu vou concluindo aqui a segunda parte do nosso encontro, abrindo a terceira parte, justamente para falar das formalidades legais, que é onde o advogado que presta consultoria tem que saber montar essa coisa toda que nós vamos abordar, que são as formalidades legais, para dar força no sentido de que a realidade fática, já visualizando um processo, né? De que a realidade fática, excelência, foi mesmo a prestação de serviço e não um vínculo de emprego. Ao passo que vai caber o advogado do empregado dentro de um processo, saber do empregado, aí do reclamante, enfim, do pretenso empregado, saber enxergar se as formalidades legais foram atendidas. Por quê? Porque se não atendidas, junto da prova de que havia, então, os 4 requisitos do vínculo de emprego, aí fatalmente vai ajudar muito no entendimento do juízo pela configuração do vínculo de emprego. Então, vou fechando aqui a segunda parte e já partimos deste contexto para concluir o autônomo na terceira parte.